Práticas e técnicas de administração de pessoal, recursos humanos, junho de 2020, e uma imagem de um senhor operando um tablet. Estão vendo? Sim. Sim, Perfeito, sim. então. Então, se vocês estão vendo, também estão me ouvindo muito bem. Eu sou o professor Matheus, estamos aqui hoje reunidos, né, geograficamente distantes, mas às 20 horas e 2 minutos. Na última aula da semana, né, então vocês são os presenteados na sexta-feira à noite, ao invés do happy hour, vocês estão tendo aula com o professor Matheus, o que também é muito bom. Né, eu estou aqui com o meu cafezinho, vocês estão em casa, também podem preparar um café. Essa aula de hoje ela vai ser breve, muito gostosa, porque nós vamos tratar de rotinas e práticas de RH. Ela é uma aula até curiosa, porque vocês vão ver algumas coisas muito interessantes no que diz respeito à demissão de funcionários, que é algo que as poucas pessoas dão atenção muitas vezes, mas é algo muito importante e faz parte de toda a parte empresarial, enfim. Toda empresa existe porque contrata e porque demite também, quer seja a pedido ou não. Vamos falar um pouquinho sobre essas curiosidades envolvendo demissão. E hoje vamos dar início à aula falando, né, de alguns aspectos. Eu vou colocar aqui para vocês o projetado. Esses são os tópicos que nós vamos trabalhar hoje, tá? A gente vai diferenciar as atribuições do departamento de pessoal, aqueles dos recursos humanos. Vocês vão ver que são duas situações diferentes, tá? Apesar de envolver o mesmo teor, né, de trabalho, são duas situações diferentes. Um é um pouco mais burocrático, o outro é um pouco mais desenvolvimentista. Nós vamos falar um pouquinho sobre os dois. Vamos também identificar os principais práticas do departamento de pessoal, tá? Que é a parte mais burocrática do trabalho de vocês. E vamos também reconhecer alguns princípios gerais para a contratação, remuneração e demissão de pessoas, ok? O que acontece, turma? O departamento de pessoal, tá? Vamos direto ao ponto, assim. Ele muda um pouquinho daquilo que é o recursos humanos, porque o recurso humano ele é responsável por tarefas relacionadas a competências e habilidades do funcionário, tá? Lembra aquilo que nós comentamos ao longo das aulas, a questão da motivação, do treinamento, da alocação daquele funcionário para a melhoria da sua performance. Isso está muito relacionado aos recursos humanos, o RH, como nós chamamos, né? O departamento pessoal, tá? É um tipo de segmento que ele é mais burocrático dentro da empresa. O que ele faz, basicamente? Ele lida com questões de documentação, com questões de remuneração, com licenças, com pagamentos, com demissão e tudo mais. E nós vamos ver um pouquinho de duas esferas interessantes nesse aspecto. Um, que é para o desenvolvimento da própria empresa como um todo, em cima do departamento pessoal. Outro, para o cumprimento de questões legais associadas, tá? Muitas das vezes, até antes de eu avançar, maior parte das vezes, tá? Eu não sei dizer qual o percentual, né, exato disso, mas a maior parte das vezes em que existe é, a ação da justiça, né, da questão da justiça trabalhista por infrações do trabalho, tá? Eu não vou dizer de crimes, mas por infrações, né, legais do trabalho, o maior percentual cai sobre como o departamento funcional, ou o departamento pessoal funciona. Ok? Às vezes é por falta de informação prestada ao funcionário, às vezes é por, enfim, falta de documentação, não é arquivado corretamente, não é lidado da forma mais correta, não são pagos os direitos, né, do funcionário como um todo, e você vai entender que isso corresponde a boa parte do bolo dos problemas que uma empresa pode ter. Então, ao longo dessa aula, a nossa ideia é tentar entender o básico disso, para que vocês não cometam esses problemas quando vocês estiverem à frente do departamento pessoal. Vale a pena fazer mais um comentário. O material do portal de vocês vai complementar muito do que eu falar, porque eu não vou entrar muito no aspecto legal, tá? Eu vou falar mais da parte prática e pouco da parte jurídica, até mesmo porque a parte jurídica foge um pouco da minha alçada, mas vocês leiam o material do portal para vocês ficarem mais ou menos inteirados como um todo, e essa é uma área em que vocês devem estar sempre se atualizando, porque o departamento pessoal sofre muito com as mudanças legais que ocorrem no governo, tá bom? Mas nós depois vamos falar sobre isso com mais propriedade. Então, a gestão de pessoas e a gestão de recursos humanos. Tem uma questão muito interessante sobre isso. Será que existe uma mudança de paradigma? Tá? Algumas pessoas podem dizer que gerir pessoas é algo um pouco retrógrada, né? Algo um pouco passado, tá? Existe uma certa, o que nós chamamos de um shift, tá? Uma mudança,
no tipo de gestão, ao invés de gerir pessoas e com recursos humanos, que basicamente diz respeito ao quê? Não tratar as pessoas por simples burocracia, como trata muitas vezes o departamento pessoal, que um funcionário é um número, e aquele número precisa de um pagamento, precisa de cumprir horas de trabalho, tem uma hora extra e tudo mais, e tem toda uma parte legal envolvida, mas tratar ele como um humano, basicamente, tá? Como membro de uma corporação, membro de um trabalho. Embora seja tentador, como eu coloquei aqui, ver a gestão de pessoas como uma arcaica, né? Como tratada apenas como uma parte burocrática, nós temos que reconhecer o fato de que cada uma serve ou serviu um propósito para o qual foi instruída. Por quê? Como é que a empresa iria funcionar se não tivesse alguém que lidasse com documentação? Né? A empresa não ia para frente, ia virar uma anarquia total, tá entendendo? Então, precisa do departamento pessoal para lidar com isso. Muitas vezes são reconhecidos como uma parte mais arcaica, mais burocrática, mais excluída, né, dentro das festinhas de empresa, mas há de se considerar que é necessário para o funcionamento da mesma, ok? Essa parte do funcionamento do departamento pessoal. Aqui nessa tabelinha eu coloco um pouquinho da diferença que existe entre a gestão, né, do departamento pessoal e a gestão de pessoas. Nós não vamos entrar no tópico a tópico aqui, mas para vocês compararem um pouquinho, que enquanto o departamento pessoal ele gere pessoas, basicamente, a gestão de recursos humanos considera pessoas como um recurso que podem ser desenvolvidos, tá? Ou seja, aqui não vejo muito simplesmente o aspecto quantitativo, né? Mas eu vejo mais o aspecto qualitativo aqui, ok? E aqui é o aspecto mais quantitativo. Então, para o departamento pessoal, as pessoas são números, né? Um gestor necessita apenas de habilidades básicas para desempenhar a parte do departamento pessoal, enquanto que geralmente nos recursos humanos é necessário um especialista ou um gestor profissionalmente qualificado. Aqui, entretanto, contudo, porém, todavia, você vai ver algo muito interessante que é o quê? À medida que as leis vão mudando, tá? Quer seja para pagamento de FGTS, quer seja para pagamento de férias, para dias de férias, enfim, a lei vai mudando constantemente, então a pessoa, o gestor do departamento pessoal, ele deve estar muito atento a essas mudanças, para não tentar aplicar algo hoje, em 2020, como era aplicado em 1980, tá? A lei mudou de lá para cá, desde como funciona a remuneração, a admissão do funcionário, a demissão também dele, pagamento de honorários por demissão. E isso deve ser considerado quando a pessoa que trabalha à frente da gestão de pessoas deve considerar muito a atualização da lei para exercer a sua função. Tá ok? O departamento pessoal também é muito orientado à administração, enquanto o recursos humanos é muito orientado ao desenvolvimento e motivação. No departamento pessoal, é menos preocupado com o potencial futuro, ele é muito mais no presente, ok? Muito mais o que está representando agora, o presente. Enquanto o recurso humano preocupa-se muito com o treinamento e desenvolvimento futuro. E enquanto que um pensa no trabalho, basicamente, o outro pensa na carreira do funcionário. Tá ok? Nós vamos falar hoje de 3 aspectos principais, tá, do departamento pessoal. Hoje nós vamos dar início e na semana que vem, né, nós encerramos esse tópico. O que basicamente vamos falar sobre a admissão de um funcionário, né, a entrada dele dentro da empresa, a compensação, que seria basicamente os pagamentos a que ele deve direito, e o desligamento desse funcionário, né, o dito demissão nesse caso. Na admissão, eu não vou entrar aqui em detalhes, tá? Inclusive, essas duas figuras que eu coloco aqui e aqui, vocês têm lá no portal de vocês. Vocês podem acessar ela com mais calma em casa, tudo. Mas vale a pena ter em mente o seguinte: alguns documentos são, em maior ou menor grau, vão variar de empresa para empresa, mas um cerne de grupo de documentos vai ser igual. Quais são esses documentos, basicamente? A identidade, o CPF, título de eleitor. Aqui eu só peço perdão que no infográfico de vocês está marcado como Xerox, tá? O Xerox. Ignore essa palavra, tá? Então, nós tratamos como cópia. Então, seria cópia de CPF, cópia de título de eleitor, cópia de RG, tá? Não Xerox, porque Xerox é basicamente a marca de um produto, tá? Aqui tá, eu copiei, então acabou vindo com esse termo junto. Mas o que isso significa na prática? Isso aqui diz respeito ao conhecer o funcionário legalmente falando, tá? Vocês nunca vão poder empregar alguém que não tem uma carteira de identidade,
Ok? Vocês nunca vão poder empregar alguém que não tem um CPF para o governo, essa pessoa não nasceu, essa pessoa não existe. Então, por via de regra, você vai ter que estar dentro do teu staff, do teu grupo de trabalho, pessoas que cumprem o mínimo, o requisito mínimo necessário da civilidade, tá? Do órgão civil, assim representado, que são as pessoas e vão estar ali para a empresa como um todo. O registro trabalhista, então, que é o processo basicamente da admissão do funcionário, ele envolve algumas atividades, digamos assim. Uma delas seria basicamente o registro da carteira de trabalho, tá? Vocês que estão assistindo essa aula, que tem esse registro de carteira de trabalho, sabem como é que é, né? Então, a carteira de trabalho hoje existe até no formato digital, né, online. É, ali desempenha exatamente, está descrito qual que é o desempenho da tua função, o que que você desempenha na empresa, tá? A data da tua admissão, o tipo de trabalho que você está fazendo, com base no nome da empresa, o CNPJ da empresa. Então, esse registro na tua carteira de trabalho te garante e te mostra de fato que você trabalhou naquela empresa que, enfim, para futuras ações judiciais ou para futura aposentadoria, você pode considerar esse tempo de serviço ali. O registro no relógio ponto, tá? Isso aqui é, por via de regra, é muito utilizado para verificar se o funcionário, se ele está, se está trabalhando. Então, ao início, na sua admissão, ele é registrado no relógio ponto, tá? Ou seja, ele passa a fazer parte daquele grupo de trabalho naquele horário. Então, a partir daquele registro, ele vai ter que estar sempre batendo ponto, como nós falamos, para estar mostrando que ele está lá trabalhando. E, em muitos casos, ocorre a liberação de crachá. Essas três etapas aqui é o que nós chamamos basicamente de integração do funcionário na empresa, tá? Então, esse funcionário ele é integrado na empresa dentro do aspecto legal, digamos assim, tá? O aspecto formal, nós podemos até colocar assim, né? Vou escrever aqui até formal, tá bom? Ponto. Agora, o que seria o aspecto informal, então? É a integração do funcionário também, mas daí, além desse aspecto burocrático da documentação, é fazer ele conhecer basicamente como um todo a empresa, tá? É apresentá-lo aos seus colegas, ok? Isso é muito, enquanto aqui é muito responsabilidade do departamento pessoal, tá? Aqui ele já recai um pouquinho mais sobre a questão do RH, tá? Recursos humanos. Por quê? Muitas vezes vão quem alocar as atividades de motivação, de integração, as dinâmicas de grupo. E essa integração do funcionário é muito importante porque reflete diretamente na sua produtividade dentro da empresa, tá? A pessoa vai ser conhecida, a pessoa vai conhecer os seus colegas e ela consegue se integrar com muito mais facilidade. Feita a admissão desse funcionário, nós passamos então para a compensação dessa pessoa. Ora bem, ela precisa de um pagamento, tá? Você vai encontrar, inclusive, empresas que fazem admissão de funcionários, mas de uma forma dentro de um trabalho voluntário. Então, a pessoa assina um termo de voluntariado, ok? Onde ela tem ciência, né? Ela tem consciência de que o serviço que ela está prestando, o trabalho que ela está prestando, não será compensado financeiramente, ok? Na ausência de um termo de voluntariado, existe a compensação, né, dessa pessoa, o pagamento pelos trabalhos exigidos. Enfim, é assim que funciona o aspecto profissional, digamos. Eu presto um serviço e recebo por aquele serviço. Neste contexto de pagamento, tem uma série de considerações que devem ser feitas, tá? Eu não vou entrar em detalhes hoje aqui com vocês, vamos falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem também, mas existe o cumprimento de aspectos legais, por exemplo, né? Que a contabilidade faz isso muito bem, que é, além do pagamento do salário propriamente dito, tá? Dos aspectos de segurança do trabalho, como, por exemplo, a recolha do FGTS, tá? Pagamento de horas extras, por exemplo, pagamento de demais tipos de benefícios que podem ocorrer, ou mesmo de salubridade em cima do tipo de trabalho que a pessoa presta, ou seja, uma série de situações que eu vou pagando financeiramente, no caso, que faz parte da compensação do pessoal e que é de responsabilidade do departamento de pessoal, perfeito? A política de remuneração, basicamente, ela segue algumas variações, por exemplo, existe a remuneração fixa, né, que é o pagamento mensal, propriamente dito, o salário, a remuneração funcional, a remuneração variável, que é muito relacionado ao que nós chamamos muitas vezes de comissão, ou seja, o pagamento com base no desempenho da pessoa, tá? A remuneração por resultados, que é o alcance de determinados tipos de metas, a remuneração por habilidades,
por exemplo, a remuneração por competência e remuneração estratégica, dentre outras, ok? Nós vamos entrar nesse aspecto de remuneração com muita ênfase agora, mas vale a pena simplesmente fazer o comentário de que é o quê? É cargo do departamento de pessoal fazer, gerir esse processo. Hoje, você encontra softwares, né? Nós vamos falar sobre isso na semana que vem com mais propriedade também, mas você encontra softwares que gerem esse processo automaticamente, tá? Basicamente, as pessoas abandonaram um pouco a folha de Excel, a não ser que você tenha um bom conhecimento matemático, um conhecimento de um contador mesmo, digamos, né? E saiba operar muito bem um sistema, digamos, um Office, um Microsoft Office. Aí você pode fazer todos os cálculos à mão, né? No Excel, ele te ajuda muito bem a fazer aquilo. Mas hoje existem softwares prontos, tá? Não são gratuitos, a tua empresa paga por eles, mas ele faz todo esse processo automaticamente. Cabe, então, à pessoa do departamento de RH inserir os dados no software, ok? Insere os dados no software e o resto ele faz sozinho. Ele gera o holerite, né, que é a folha de pagamento, ele faz os descontos automáticos, tá? Ele paga as horas extras automáticas, ele faz a transferência, enfim, ele faz tudo para você. Mas você que está inserindo aqueles dados deve saber o que você está fazendo. Por isso que vale a pena vocês acompanhar essas informações aqui, porque essas informações o software não te dá. Ele parte do princípio que a pessoa que está inserindo aqueles dados sabe o que está fazendo, basicamente. Tá? Ah, na semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a consolidação das leis do trabalho, né, a famosa CLT, mas basicamente ele é o documento oficial que rege as leis trabalhistas no Brasil, tá ok? E isso tem uma implicação muito forte, digamos assim, tá, pelo aspecto legal, porque, como eu falei anteriormente, boa parte da incidência do percentual de problemas, né, e ações, né, e procurações tomadas juridicamente contra os empregadores são com base no não cumprimento de muitos desses aspectos aqui. Tá? E quem é responsável pelo cumprimento dessa CLT ali é o departamento de pessoal. Ok? Não que eles vão cumprir sozinhos, mas eles são responsáveis por quê? Por garantir o que eu chamando assim, um colchão burocrático, né? Algo que as pessoas vão poder se assentar em cima daquela lei, daquela burocracia, para garantir, quer seja os direitos e deveres da empresa, bem como os direitos e deveres do funcionário, tá? Existem diversas versões impressas, tá? E atualizações, inclusive, da lei trabalhista. Eu deixo aqui esse link, tá? Que está no site do governo, do Planalto, no caso. Quando eu enviar esses slides para vocês na última semana, vocês vão poder clicar nesse link lá e acompanhar. São as atualizações que são colocadas na lei, né, de consolidação das leis do trabalho, que diz respeito que é o que eu preciso estar me atualizando para poder empregar isso muito bem, tá ok? Esse slide aqui vocês também têm no portal de vocês. Basicamente, essa informação ele traz sobre a intrajornada e a interjornada de trabalho, que foi algo discutido nos últimos anos, que inclusive mudou muito. Tá? Eu não vou dar a descrição toda aqui para vocês vão poder ler no portal, mas vocês vão ver que mudou muito nos últimos anos a maneira como é feita a intrajornada e a interjornada, com base nas atualizações que a consolidação dos leis do trabalho gerou. Perfeito? Todo mundo já ouviu falar também no FGTS, tá? Que seria o Fundo de Garantia por Dentro do Serviço. Basicamente, aqui, uma das informações que pouco tem se alterado, no caso, alterou-se nos últimos tempos, mas tem se mantido dessa forma, e uma das perguntas que as pessoas fazem é quando que é possível realizar o saque do FGTS. Aqui você tem alguns casos legais para isso. Primeiro, quando não é possível realizar, seria primeiro, no sentido imediato, tá? Ou seja, imediatamente você não pode realizar quando o próprio trabalhador pede demissão, ou seja, a pessoa pede demissão do seu trabalho e pede que seja desligado do serviço, ou quando o trabalhador é demitido por justa causa, tá? Alguma falha, eventualmente, que tenha sido feita muito grave, ou qualquer situação que justifique, né, como diz o nome, né, justa causa, ou seja, que justifique a causa de demissão daquele funcionário. Isso, no caso, não permite o saque do FGTS. A possibilidade do saque seria basicamente por demissão sem justa causa, tá? Por culpa recíproca ou por força maior, né? Como tem acontecido muitas vezes nos últimos tempos, agora até em função de crises econômicas. Isso possibilita o saque do FGTS. A extinção total da empresa ou falecimento do empregador individual, né? Isso permite o saque do FGTS. A aposentadoria, o falecimento do trabalhador, né? Caso isso ocorra, né? Vai ser pago aos dependentes
desse trabalhador, do funcionário, bem como na existência de doença grave. Apesar que esse tópico aqui, doença grave, ele é um pouco ele pode gerar um pouco de ambiguidade, até hoje, inclusive, o INSS, tá, ele entra dentro desse aspecto trabalhista, quando fala aqui de doença grave, porque ainda não se define bem o que é doença grave ou não. Mas, enfim, tratando isso em miúdos, de outra forma, cabe ao setor, né, digamos, ao departamento pessoal, saber quanto de compensação, digamos, quanto do fundo de garantia vai ser transferido para a linha de pagamento desse funcionário, no caso, para a conta que ele vai poder sacar depois futuramente, caso lhe seja permitido essa possibilidade de saque, ok? Hoje, como eu falei, existem softwares que fazem isso automaticamente, mas vale a pena o funcionário sempre ter isso em mente, ou o funcionário do departamento pessoal. E o desligamento, então? Professor Matheus, então, nós falamos um pouquinho sobre admissão, sobre pagamento, mas eu quero enfatizar um pouquinho mais sobre a demissão hoje, tá? Deixa eu só ligar aqui na tomada do computador, que está acabando a bateria. Sobre o desligamento de pessoal, na verdade, a, a atribuição disso também cabe ao departamento pessoal, ok? É quem faz o desligamento da pessoa. Isso pode ser feito com base na demissão voluntária, né, do funcionário, ou seja, o pedido de demissão, ou assim como a demissão com justa causa ou sem justa causa, mas por parte do empregador, tá? Basicamente, o conhecimento e entendimento dos tipos de demissão, ela é fundamental. Por quê? Porque isso, por duas grandes esferas. Primeiro, mantém um futuro bom relacionamento entre o ex-patrão, né, o ex-chefe, né, a ex-empresa e o funcionário, tá? Aquele ex-funcionário, no caso. Então, quando a demissão é bem feita, você mantém um bom relacionamento. Quando a demissão é mal feita, tá? Muitas vezes você tem dois fatores que empregam muitos prejuízos para a empresa. Primeiro, você torna-se mal falado, tá, na empresa, a tua empresa perde um pouco de idoneidade. E o segundo aspecto, você pode sofrer graves prejuízos legais, tá, com base em aspecto legal. Nós vamos tratar um pouquinho disso hoje, que é o quê? Basicamente para evitar a geração de passivos judiciais e títulos de indenização. Como que deve ser feita a demissão, basicamente? Tá? Então, imagine que aqui a tua empresa ela pode operar num sentido mais amplo, ok? Um sentido mais amplo, em três formas de demissão. Seria voluntária, naquela que o pedido de demissão é do empregado para o empregador, ou seja, a pessoa pede demissão ao seu chefe, digamos assim. Existe o tipo de demissão que ela é involuntária, ou seja, quando o desligamento comum do empregador é feito por justa causa, tá? Então a pessoa no vulgo ganha a conta, né? É demitida, né? Então, ou seja, ela não pede demissão, ela é demitida. E existe a demissão de comum acordo, que é quando ambas as partes concordam no desligamento do funcionário. Quando eu digo ambas as partes, o funcionário tem interesse e a empresa também tem o interesse. Por vezes, tá? Você vai ver que as pessoas buscam essa demissão de mútuo acordo, no caso, buscando um benefício mútuo para ambos, ok? Mas vale a pena fazer uma coisa muito interessante. Muitas vezes o empregador ele vai fazer a demissão formal do funcionário para que ele possa receber o seguro-desemprego do FGTS. Lembra que eu comentei anteriormente ali? Quando ele pode receber? Quando é feito demissão sem justa causa. Perfeito? Então ele pode receber o seguro do FGTS imediatamente a essa demissão. Mas muitas vezes o funcionário ele não é demitido por essa forma, mas ele pede que isso seja incluído na sua documentação para que ele possa fazer o saque. Tá? Então, para que ele se sinta beneficiado ao ser desligado da empresa. Aí gera-se um grande problema muitas vezes, tá? Eu até coloco esse texto aqui, que é com base também no que está escrito no portal de vocês, mas esta prática você não tem bases legais. E, infelizmente, existe um número muito crescente de casos desse ocorrendo no Brasil, que é para fazer a pessoa constar que ganhou a conta, que foi demitida, tá, na documentação, quando, na verdade, ela pediu demissão, ok? É importante lembrar que esse tipo de acordo é informal, ou seja, não existe base legal para isso. E ambos os casos podem sair perdendo, principalmente quem, nesse caso aqui, tá? O funcionário devolve o valor da multa à empresa, ok? Então, já daquela multa, é combinado de devolver esse valor, mas essa devolução ela não é definitiva, ou seja, não existe documento que possa comprovar isso.
Tá? Não existe esse documento, é feito de forma informal. Então, isso pode gerar um grave prejuízo se for levado à justiça. Tá, ok? Porque ele pode requerer esse valor em juízo, visto que o documento de emissão homologado foi desligamento por decisão da empresa. A questão de você fazer esse acordo, esse mútuo acordo nesse sentido aqui, ele é um grande problema quando você pode questionar a idoneidade desse funcionário. Ele pode simplesmente não querer devolver esse valor da rescisão e você não tem como comprovar que você merece aquilo porque você praticamente demitiu o que está contando no papel ele, tá? Agora, algo que é comum às demissões, e vale a pena agora fazer um comentário com mais calma nesse aspecto, é o seguinte: é desagradável, tá? Quem aqui já foi demitido em algum momento, ou já teve que demitir alguém em algum momento, sabe que sempre é uma situação mais ou menos desagradável. A pessoa geralmente se preocupa em evitar algum tipo de escândalo, ou mesmo uma retaliação violenta, pessoas que respondem violentamente, né, quando são demitidas. Mas um aspecto que é interessante, e uma estatística muito interessante nesse aspecto, ah, existe uma data, né, existe uma data, não digo, mas existe um dia na semana que é o ideal para você demitir uma pessoa. Olha que coisa interessante isso. Não quer dizer que a pessoa vai se sentir bem em ser demitida naquele dia, sendo um sábado, um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta, enfim. Não quer dizer que a pessoa vai se sentir bem. Mas existe um dia que, comprovado cientificamente, tem menos prejuízos para ambas as partes. Tá? Existe um incremento de casos da pessoa, do ex-funcionário, cometer suicídio quando ele é demitido num final de semana. Tá? Quando ele é demitido num final de semana. Por que que isso muitas vezes acontece? Porque é difícil explicar nesse caso, porque daí o funcionário já cometeu suicídio, já morreu, então não vai ter como explicar o porquê que ele fez aquilo necessariamente. Mas é especulado que quando a pessoa recebe a demissão numa sexta-feira, por exemplo, ela tem o final de semana todo para pensar sobre aquilo e muitas vezes bebe, né, associado àquilo, gera apenas maus sentimentos relativos à empresa, ao antigo empregador, e aquilo pode vir a culminar numa tentativa de suicídio. Tá? Lógico, eu não estou falando aqui do que isso vai acontecer, ok? Mas existem estatísticas que mostram esse dado aqui. Estatisticamente, o melhor dia para se demitir alguém é numa quarta-feira. Olha que coisa interessante, tá? Não quer dizer que você que é empregado, toda vez que chegar quarta-feira, você vai ficar lá roendo as unhas com medo tal de ser demitido. Não, isso não significa. Mas dizem, muitos empregadores dizem, né, e pessoas também que já acabaram recebendo a conta nesses dias, que a quarta-feira, preferencialmente de manhã, é o melhor dia. Por quê, professor Matheus? Ora, quando a pessoa é demitida no meio de semana, está no meio de semana, ela ainda tem ali 2 dias e meio, mais ou menos, né? Uma quinta, sexta e mais o resto da quarta-feira, para lidar com o aspecto legal, lidar com a burocracia do seu desligamento da empresa. Tá? Então, ela pode ir até o setor pessoal, pode devolver aqueles pertences que não são dela, pode pegar aquela documentação que é dela, pode, enfim, limpar sua mesa, arrumar suas coisas, pode iniciar a procura por um novo emprego na mesma semana. Tá? Isso é muito enriquecedor, na verdade, para a pessoa. Ou seja, ela ainda tem 2 dias para começar o início da procura de um novo emprego. Quando é feito no final de semana, como eu comentei anteriormente, você tem uma alta taxa de retaliação para o ex-patrão. Porque a pessoa tem um final de semana todo para ficar pensando na demissão. Porque ela não pode fazer nada no final de semana. Tá? Ela não pode começar a procurar um novo emprego no final de semana, ela não pode nem arrumar as coisas dela no antigo empregador no final de semana, então ela fica só pensando e matutando coisas ruins a respeito da demissão. Então você tenta demitir ela na quarta-feira, preferencialmente de manhã, que até para tentar dar um tempo para ela pensar naquilo melhor e lidar com a parte legal desse processo. Olha que coisa interessante, né? Não quer dizer que isso é uma regra, tá bom? Isso aqui não é uma regra, tá? Mas é uma, digamos assim, uma sugestão. Tá? Vou até marcar aqui, uma sugestão. E essa sugestão não fui eu que criei, mas é com base estudos, né? Estudos que têm mostrado que esse dia aparentemente gera menos problemas para ambas as partes. Tá ok? Esse processo de desligamento, basicamente, tá? Ou seja, quando um funcionário ele quer ser desligado, ou quando um funcionário ele é desligado, né, por
sem querer, digamos assim, sem ser essa parte voluntária, ele vai ter que procurar, então, o setor para encaminhar a documentação necessária, né? Isso vai ser, vai ser desligado da empresa a partir do encerramento do seu contrato, e isso vai garantir com que as leis trabalhistas sejam cumpridas, tá? Isso, pelo menos, facilita o garantimento, né? A garantia de que essas leis vão ser cumpridas. De acordo, então, com o tempo de trabalho, ele vai ocorrer o processo de homologação trabalhista junto ao sindicato, quando houver, né, se existe sindicato ou não, e o acompanhamento dessa etapa também é realizado pelo departamento pessoal, nesse caso. E outra atividade que pode caber à rotina dos processos em relação ao desligamento é saber os motivos, tá? O departamento pessoal, ele deve ser responsável por perguntar por que que o funcionário pediu a demissão, por exemplo, né? Geralmente quando vem por parte do funcionário, tá? Por que que o João quis sair da empresa? Por que que o Pedro quis sair da empresa? Por que que o Thiago, a Maria quiseram sair da empresa? E isso é importante por quê? Basicamente porque vai responder algumas dúvidas que a empresa possa ter para tentar segurar futuros funcionários, tá? Isso pode facilitar o segmento de novos regimentos internos da empresa, quer seja para contratação, quer seja para manutenção e demissão. Perfeito? Turma, estamos na nossa hora, tá? Eu sei que o tema ele é complexo, né? Eu até já deixei essa marca, eu segurando o reloginho aqui, porque é uma, né? Já estamos batendo no tempo, mas o tema é complexo, por isso eu peço que vocês leiam o material que está lá no portal, que vai complementar muito do que nós tratamos hoje na aula, perfeito? Na semana que vem, vamos trazer um pouquinho mais a questão da remuneração, de como que é feita. Eu vou mostrar também para vocês alguns softwares, né, programas de computador, que fazem isso automaticamente. Vou ensinar vocês mais ou menos como que eles funcionam na prática, o que que eles fazem, e o que que cabe à pessoa, que é do departamento pessoal, o que que ela tem que inserir nesses softwares para que ele faça o trabalho dele. Aqui eu deixo até para vocês uma dica importante, tá? Que eu recebi o link, este link aqui, que é da nossa faculdade, a Faculdade Sensupeg. Este link é de uma palestra que tem o título Desafios da Gestão Frente ao Movimento Covid, tá? E é uma palestra voltada especificamente para o curso de Recursos Humanos, que é o de vocês. Então, eu peço que vocês acessem esse link aqui, tá ok? Ah, é, eu vou tentar copiá-lo e vou copiar ele e vou colar aqui na descrição do vídeo, no caso, no chat, no nosso chat, vocês podem clicar por ali, ou então, né, quando eu mandar esses slides, vocês clicam nele, e essa palestra é muito interessante para quem é RH, porque acaba complementando muito de algo que nós temos aprendido na atualidade, que é sobre o Covid, qual que é o papel do departamento de RH na gestão, né, frente a esse desafio. Perfeito? Turma, dúvidas? Agora eu pergunto para vocês. Comentários, perguntas, deu para entender? Foi tranquilo? Estão acordados aí nessa sexta-feira à noite? Não me abandonaram? Tem alguém falando, mas não estou conseguindo entender. Deu para entender, turma? Pergunta? Sem perguntas, professor. Sem perguntas? Sem. Deu para entender tranquilo, então? Sim. Perfeito. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Para a semana que vem, tá? Antes de mais nada, eu peço que vocês, então, leiam, tá ok? Leiam o material que está lá no portal de vocês. Enfim, semana que vem vamos dar continuidade nesses tópicos aqui. E eu vou tentar já deixar a descrição o link, no caso, né? O link desse vídeo que foi mandado. Eu vou colocar aqui no chat. Deixa eu só copiar ele aqui. Vou colocar ele no chat e quero que vocês acessem para assistir essa palestra. Perfeito? Deixa eu só copiá-lo aqui. Ctrl C. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na conversa para vocês acessarem. Chat da reunião.